correr, gente, para poder chegar aqui agora, para poder falar sobre a nossa prova, né? Eu estava esperando a prova chegar na minha mão para eu conseguir fazer a correção, para eu conseguir, enfim, poder falar com vocês, tá? Então, a gente vai ter que adiantar para a gente poder seguir. Então, vamos nessa para a gente poder fazer, ok? Vamos nessa para a gente poder fazer a nossa correção da prova de hoje. Então, vamos lá. O que caiu na nossa prova? Primeiro, vou fazer um comentário sobre ela. Professora, você achou a prova fácil? Eu tenho que ser sincera. Eu tenho que ser sincera com vocês. Não estava fácil. Não foi uma prova como a gente esperava que fosse. Que fosse uma prova realmente, né, como a FGV vem, trazendo uma prova menos complexa. Não foi uma prova fácil. Então, eu já vou dizer logo de cara. Primeiro que a nossa peça da apelação, né, teve 9 teses subsidiárias, só para vocês terem ideia. Eu não sei se eles vão cobrar todas, mas tivemos aí quase 10 teses subsidiárias. Então, assim, a gente teve um monte de tese, a gente teve preliminar, a gente teve nas questões que não são o estilo, geralmente, que eles cobram, mas de outra forma eu estou muito feliz. Por quê? Porque tudo que a gente deu no nosso curso, vocês tiveram. Então, assim, eu vou começar a mostrar para vocês, começando pela peça, apelação, que na revisão final, inclusive eu vou soltar um vídeo logo para mostrar a vocês, que na revisão final, alguns alunos perguntaram, professora, tem chance de cair a apelação? Eu disse, muito! E eu disse assim, professor, e ainda perguntaram assim, eu ainda repito, tem chance de vir amanhã a apelação? Eu disse, com certeza, absoluta. Eu sempre digo que a apelação, ela sempre está pronta para chegar na tua prova. E quem é meu aluno, quem estava acompanhando junto comigo, quem fez as revisões finais, e que estava junto comigo e que estava na revisão ontem, viu quando eu falei isso para vocês. Eu disse, se atentem a isso, essa é a peça que a gente não pode deixar passar despercebido. E eu estava na certeza que viria alguma das peças do trinômio. Obviamente que a gente fica com aquilo no coração, né? O trinômio, para quem sabe, resposta e acusação, memoriais e apelação, mas por diversas vezes, inclusive na revisão, eu falei umas 3, 4 vezes, que eu tinha quase certeza que poderia vir apelação. E, inclusive, vocês lembram que eu sempre brinco, eu digo assim, é coisa de Deus. Por quê? Porque na hora que eu estava dando isso, e aí, ó, Jair falando, boa noite, Prozinha, a sua expectativa de queixa-crime veio em questões. E ainda falei da procuração, não foi, Jair? Eu falei, olha a procuração com poderes especiais, que pode cair, veio nas questões, né? Então, assim, e na hora que eu falei da apelação, no meio da revisão, caiu um negócio aqui em casa, pá! Vocês vão ver, eu vou botar o vídeo daqui a pouco no feed para vocês ouvirem e para vocês verem que na hora que eu falei da apelação, caiu um negócio assim que eu parei, eu fiz, que dia achei isso? Né? Era um sinal e nem eu estava percebendo que era o sinal, aqueles sinais que sempre vem com a mamãezinha. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre a apelação. Gente, olha só, quando a gente fala da peça, a gente sabe que a apelação falou numa sentença condenatória, parou ali na sentença condenatória, não existe outro recurso, é apelação. Inclusive, eu sempre bati isso falando com vocês. Eu disse, gente, caiu, você viu passo a passo, você viu que o juiz sentenciou, deu uma sentença condenatória, foi uma sentença condenando, não pensa, é apelação. E veio a apelação do rito comum, né, do rito comum ordinário, normal, que foi a apelação com base no artigo 593, inciso 1 do Código Penal. Olha, Jair falando, eu ouvi a sua voz e acertei. Beleza, vamos seguindo. Acertei a questão da queixa, né? A gente vai chegar nela. Então, vamos falar primeiro da peça, depois a gente fala das questões, tá bom? Então, a peça era apelação e o fundamento, a peça, o artigo que você ia usar como fundamento é o artigo 593, inciso 1 do seu Código Penal. Para quem você iria endereçar a sua peça? A petição de interposição, a própria prova já trouxe, que seria o juiz, né, o juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Florianópolis e as razões para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Então, tá aí para vocês o nosso endereçamento que a própria prova ela trouxe para vocês. O que a gente faz quando a gente tem que arguir em apelação? Lembra que eu falei? Eu bato muito isso. Apelação a gente tem
a gente tem que procurar em primeiro lugar preliminares, não é isso? Então, apelação a gente tem os três: preliminar, mérito e teses subsidiárias. Então, a primeira coisa que vocês iam buscar era a preliminar. E na preliminar a gente busca o quê? Causas extintivas de punibilidade e nulidade. A gente viu que não tinha causa extintiva de punibilidade. Aqui não tinha o que se falar em prescrição, não tinha o que se falar em decadência, mas tinha uma nulidade. Se você perceber, a própria prova, ela conversa com você. Olha como a prova ela veio dizendo. Ela disse que o juiz, ele não deixou as partes perguntarem às testemunhas. O juiz não deixou as partes perguntarem, né? E aí, inclusive a própria prova, olha como ela conversa. Ela fala assim: tendo a defesa demonstrado o inconformismo com a situação. Ou seja, ele já estava mostrando ali para vocês que aquilo ali era uma nulidade. Quem assistiu às aulas de nulidade, lá no artigo 564, vocês poderiam ver que no 564, inciso 4 do CPP, você poderia trazer. Porque primeiro tem as perguntas, o juiz, ele é o último a falar, né? Ele primeiro abre a inquirição das testemunhas para as partes, ou seja, para o Ministério Público, para a acusação e para a defesa. Por último é que o juiz ele vai perguntar, ele vai inquirir as testemunhas. E isso, inclusive, a própria prova disse que a defesa estava demonstrando inconformismo porque o juiz não deu a oportunidade. Então essa era a nulidade que vocês teriam a arguir. A nulidade da audiência. Vocês poderiam usar a nulidade em razão do cerceamento de defesa. Por quê? Porque a defesa queria perguntar e o juiz não permitiu que ela perguntasse, que era um direito dela. Isso a gente tem o artigo 564, inciso 4 do CPP, e o artigo principal, que eu acho que eles vão cobrar, que é o artigo 212 do Código de Processo Penal. Porque o artigo 212 do Código de Processo Penal, para quem assistiu às aulas de provas, quando eu falo de testemunhas, eu falo expressamente isso, qual é a ordem e como é que funciona essa inquirição das testemunhas com base no artigo 212 do CPP. Então você poderia utilizar aí, eu não sei se eles vão cobrar todos esses artigos, mas lembra que eu sempre digo que você tem que pecar pelo excesso. Então você poderia usar o artigo 212 do CPP, combinado com 564, inciso 4 do CPP, porque trata de uma nulidade. Você poderia usar também até o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que fala da ampla defesa e do contraditório. Então, você pode usar todos esses artigos, mas eu acredito que eles vão botar nulidade com base exatamente nessa violação ao artigo 212 do CPP. Ok? Beleza. Uma vez que você já botou a preliminar, você lembra daquele passo a passo que a gente fez? Não, tem gente até que me perguntou: professora, eu poderia usar o 400 do CPP também? Até poderia, não tem problema, porque o 400, ele traz a ordem, né, de como vai ser ouvido até o inquérito. Mas eu acredito que não é o 400, o que vai ser utilizado vai ser a violação ao 212 do CPP. Beleza, o que mais que a gente tem aqui? Depois que a gente viu as preliminares, tinha esta preliminar de nulidade, você vai passar para o mérito. E lembre-se que eu falei que quando a gente está na apelação, que não é a apelação do júri, o mérito da sua apelação é o artigo 386 do Código de Processo Penal. Você vai abrir o 386 e vai buscar para ver qual é a situação, onde é que se enquadra, onde é que se encaixa aquela situação ali, para eu pedir a absolvição do artigo 386 do CPP. E, gente, isso estava de cara, porque isso aqui é até exemplo que eu dou na sala de aula pra gente, quando a gente está falando de erro de tipo, quando a gente está falando de erro de proibição, na teoria do erro, são exemplos que eu dou para vocês. E a primeira tese de mérito que a gente tinha aqui é a absolvição, com base no 386, inciso 3 do CPP, ou até mesmo a FGV, eu acredito que ela pode usar também o inciso 6 do CPP, tanto o 3 quanto o 6, porque da última vez que caiu essa absolvição pelo 3, e dessa forma eles aceitaram também o inciso 6 do CPP. Por quê? Você vai pedir porque houve uma excludente de tipicidade por conta de um erro de tipo. Preste atenção, ele fala ali do cara que praticou um crime de roubo, né, majorado, combinado junto com o menor e ele foi condenado ali também pelo crime de corrupção de menores. Mas preste atenção, gente, a própria prova, a própria peça, ela diz que ele não sabia que o parceiro dele era menor de 18 anos e ele nem tinha como ele saber que o parceiro dele era menor de 18 anos, porque ele não sabia o local, né? O local que ele encontrou, que ele conheceu o parceiro dele, a prova diz isso. Era um local
que não cabia menor de 18, só entrava maior de 18. Então, ele não sabia e nem tinha como saber, e isso estava no enunciado. O enunciado dizia isso, que ele não tinha, né, que qualquer pessoa aqui poderia cair nessa mesma situação. Então, a gente está diante de um erro de tipo, que a gente chama de erro de tipo invencível, né? Aquele que, se você se colocar na situação, você diz assim, se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado, de dever de cuidado, eu também poderia errar? Poderia. É aquela mesma história que eu conto pra vocês, que eu digo assim, sabe aquela menina que vai pra boate, a boate que só pode ter maior de 18 anos, maior de 21 anos, e ela conhece um cara, e o cara vai lá e estupra, ou namora com ela, e se deita com ela, e no outro dia ele descobre que ela era menor de 18, né? Ou ela tinha menos de 15 anos, e aí a pessoa pergunta, ele vai responder por estupro de vulnerável? É basicamente a mesma coisa. Ele conheceu um cara em um local, que era um local que só podia entrar maior de 18, a prova diz isso. E ele acabou praticando o crime junto com esse cara, que era menor de 18 anos. Gente, não importa. Ele era menor de 18 anos, mas aqui você ia pedir absolvição afastando a corrupção de menores. A condenação pelo crime de corrupção de menores não existiu. Por quê? Porque a gente estava diante de um erro de tipo e você iria utilizar o artigo 20, caput, do seu Código Penal para poder arguir este erro de tipo. E, além desse artigo, né, 20 caput, você sabe que o erro de tipo, quando ele é um erro de tipo inevitável, aquele que ninguém pode evitar, o que acontece? Este erro de tipo, ele exclui o dolo e exclui a culpa. Então, se ele exclui dolo e culpa, exclui a conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Então, você iria procurar no artigo 386, o inciso 3, onde diz, o fato não constitui crime. Pronto. E você ia pedir absolvição por esse crime de corrupção de menores por conta desse inciso 3 aí do artigo 386 do Código Penal, ok? Ou do Código de Processo Penal. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Aí você fala assim, e se ela entender que não era um erro de tipo, por exemplo, um erro de tipo inevitável e um erro de tipo evitável, que ele exclui o dolo, mas permanece a culpa? Não existe corrupção de menores culposo. Então, mesmo que eles entendessem que seria um erro de tipo evitável, continuaria pedindo uma absolvição por conta da excludente de tipicidade. Por quê? Porque o fato não constituiu esse crime de corrupção de menores. Então, essa seria a sua primeira tese. A segunda tese diz respeito ao crime que ele fala do roubo. Ele diz que a pessoa praticou um roubo também, né? Ele foi condenado a um roubo majorado. Esse roubo majorado que ele traz pra gente, né? Ele fala do roubo majorado, né? Por um uso da arma. E ele fala que o roubo foi consumado. Aqui, gente, eu bati tanto, para quem foi meu aluno, eu bati tanto isso nas aulas, tanto na aula de roubo mesmo, na aula de furto e roubo, eu falo da súmula 582 do STJ, que eu digo o tempo inteiro, minha gente, cuidado com a consumação do crime de roubo e do crime de furto. Lembra? Eu bato muito isso, que a consumação se dá com a subtração. Então, o que a FGV queria que vocês arguíssem aqui era exatamente essa súmula 582. Por quê? Porque é a súmula exatamente que trata da consumação do crime de roubo ou do crime de furto. E a súmula ela é clara quando ela diz ocorre quando a consumação do crime de roubo com a subtração, ou seja, com a inversão da posse. E se você perceber, não houve consumação. Aqui você tinha que pedir a desclassificação do crime para o roubo tentado. Aqui a gente não está falando para uma tentativa de roubo. Você não está falando de consumação de roubo, não de roubo consumado. Você tinha que pedir para a tentativa, ok? Eu tô com minha galera aqui também pelo portal, tá? Então eu tô falando aqui pra vocês, tô olhando pra cá também, porque eu também tô com a galera no portal que tá assistindo, são os meus alunos também de segunda fase, tá? Então assim, só pra poder vocês saberem, eu abri porque muitos pediram, algumas pessoas me pediram pra abrir também no Instagram e também pra eu deixar salvo, né, pra gente conseguir jogar depois lá no YouTube. Então eu tô aqui com vocês e tô aqui também com o portal, com a galera do portal aberta, pra que eles possam ter essa resposta aqui pra gente, tá certo? Então eu tô com as duas galeras aqui, tô olhando pra um lado, tô olhando pro outro, mas
Tô falando e tô vendo aqui o que vocês também aqui no portal estão perguntando. Então fiquem atentos que eu tô com todos vocês ao mesmo tempo, tá? Eu tô aberta aqui no Instagram, eu tô aberta aqui no portal, eu tô aberta em tudo quanto é canto aqui para poder falar com vocês. Mas vamos lá. Então, essa segunda tese seria uma desclassificação para a modalidade tentada de roubo. Seria isso que você ia utilizar. Por quê? Porque aqui eles não chegaram nem a encostar a mão no dinheiro. Você vê que eles falam que abre o caixa, mas eles nem chegaram a encostar a mão no dinheiro, nem colocar a mão, o enunciado diz isso. Então ele não chegou para subtrair, eles não tiveram a inversão da posse, não subtraiu. Então, minha gente, se não subtraiu, vocês já sabem, há uma desclassificação, você tinha que arguir, tirar do roubo consumado para o roubo tentado. E aí você ia fazer a junção da súmula 582 do STJ combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que é o artigo onde a gente tem a tentativa. Então, tá aí para vocês. E aí a gente veio com várias teses subsidiárias. Como já era de esperar, a apelação sempre vem com várias teses subsidiárias. E que teses subsidiárias são essas? A gente sabe que a nossa pesca está na nossa mão. Então, a pesca está lá no artigo 59 do Código Penal. Eu sempre explico isso a vocês. Era só abrir o artigo 59 e seguir o passo a passo. E praticamente a gente teve um bocado aqui de tese subsidiária, quase tudo mesmo que a gente precisava aqui. Então, ele traz a nossa súmulazinha. Primeira tese que você poderia arguir, a súmula que eu sempre digo a vocês, e quem é meu aluno sabe disso. Eu já estou vendo a galera aqui falando, né? Ela falou, súmula 444 do STJ. Eu disse, essa súmula ela não cai, ela despenca e toda prova ela aparece. E não seria diferente cair uma apelação e não aparecer essa súmula 444 do STJ, que é o quê? Você tentar colocar a pena base no mínimo legal. Ou seja, ele fala que o juiz ele elevou a pena base por conta dos processos que estavam em curso, de outros processos que estavam em curso. Gente, a súmula 444 do STJ, ela diz expressamente que não tem possibilidade de aumentar a pena na base, no mínimo legal ali, aumentar esse mínimo legal, aumentar a pena de reincidência, se tiver processos em curso, se tiver inquéritos em curso, isso não é possível. Então, seria a primeira tese que você iria utilizar. A segunda tese subsidiária, você poderia utilizar também a atenuante da menor idade, com base lá no artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Então, você pode trazer a atenuante da menor idade. Galera do portal aqui, vocês sabem que eu tô com o portal aqui aberto também. Galera do portal aqui tá dizendo, professora, você falou tudo. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz com isso. E não se preocupe que daqui a pouco eu dou atenção a vocês também. A gente vai cá, eu tô cá e tô aqui. E a gente vai falando. Eu abri pra galera do Instagram para vocês poderem acompanhar também. Mas vamos nessa. Então, nós temos a atenuante da menor idade, que está lá no artigo 65, inciso 1 do Código Penal, que vocês poderiam arguir ali também. Além disso, a gente também tem uma situação que foi outra tese que você poderia utilizar da irretroatividade da lei penal mais severa. Quando a gente fala da aplicação da lei penal, a gente sabe, isso aqui pra mim, eu vou dizer pra vocês, eu achei uma sacanagem, porque eu achei assim que eles fizeram uma pegadinha, poxa, rebuscada aqui, essa pegadinha que eles fizeram pra vocês arguírem. Mas, nas minhas aulas, eu sempre explico isso, né? Principalmente quando eu falo de roubo, eu digo a vocês, olha, antes de 2018, a gente sabe que a gente teve, em 2018, a gente teve um acréscimo no crime de roubo, que foi quando eles tiraram ali o emprego de arma, não sei se vocês lembram disso, eles tiraram o emprego de arma e botaram arma de fogo, botando no artigo 157, parágrafo 2º-A. Eles criaram em 2018 e elevou o aumento da majorante ali do roubo quando ele é um roubo praticado com emprego de arma de fogo. O que isso tem a ver, professora? Presta atenção que a prova diz. A prova disse assim, a data do fato foi dia 3/11 de 2017. Olha como a prova fala, 3/11 de 2017. Olha como ela conversa com você. Nesse período, havia majorante do roubo, né? Que era de 1/3 até a metade. Aí, o juiz, ao invés dele aumentar ali a majorante, né? Aumentar a pena até a metade, que era o que era expresso no código em 2017, quando na data do fato, não. Ele elevou
a fração de 1/3, a mais da metade. Então foi de 1/3. Por quê? Ou melhor, ele considerou a fração maior que ele tinha ali de 2018, do artigo 157, parágrafo 2º-A. E se você perceber, ele não poderia utilizar a lei nova, ele não poderia utilizar o 157, parágrafo 2º-A. Por quê? Porque esse aumento aqui, a FGV colocou que o crime foi praticado em 2017 e a lei foi em 2018. A FGV fala isso, a banca fala isso. Então, minha gente, se a lei ela vem aumentando a majoração, ela vem com um aumento maior, não pode ser aplicada. Por quê? Porque a lei mais severa, ela não retroage, só retroage se for para beneficiar o réu. Então, você poderia arguir aqui a irretroatividade da lei penal mais severa. Vocês poderiam dizer que, nesse caso, ele teria que diminuir a pena. Isso, perfeito, Wendel. Ele teria que diminuir a pena. Por quê? Justamente porque, nesse caso aqui, ele teria que pegar a fração menor, que foi da época do fato, que ainda não existia o 157, parágrafo 2º-A do Código Penal. Isso eu bati muito nas nossas aulas de roubo. Quando a gente falou de roubo, eu falei, toma cuidado, porque teve essa mudança, né? E a própria lei, ela traz isso aqui expresso para vocês. Ainda tem a súmula 443 do STJ, que você pode utilizar aqui também, que você poderia, que eu não sei se a FGV vai cobrar, mas lembra que eu sempre digo que você tem que pecar pelo excesso. Então, se você tem que pecar pelo excesso, vamos meter tudo que a gente tem para poder colocar aqui para ajudar a gente nas nossas teses. Ainda temos mais outra tese aqui. Por quê? Se você está pedindo a desclassificação do crime de roubo consumado para o crime tentado, lembra que eu falei a vocês que era o que você ia pedir? Essa vai ter uma redução na fração. Então, essa redução na fração de 1/3 a 2/3. Então, se teve essa redução na fração de 1/3 a 1/3, a 2/3, na hora que você fizer essa redução, a pena, lembre-se que a gente trabalha aí agora, né, já calculando, a pena não iria aumentar, né, ou não poderia chegar a 2 anos. Então, perceba, a pena não poderia chegar a 2 anos. Então, você pode falar isso, né? Olha, a pena não chegaria a 2 anos. Então, você poderia dizer que a pena poderia não chegar a 2 anos e, como não teria a possibilidade de substituição de pena, você poderia arguir a sucis. Isso mesmo, seria uma tese aqui. Você poderia arguir a sucis, com base no artigo 77 do Código Penal. Você poderia trazer ela aqui também. Por quê? Porque você já trabalha com essa ideia de, na hora que desclassifica, a pena que seria aplicada não chegaria, não ultrapassaria 2 anos. Então, não ultrapassando 2 anos, tem a possibilidade de entrar com a SUSI. Então, seria uma outra possibilidade que você podia trazer aqui. Lembre-se do regime. O regime, a gente tem que sempre botar o regime para o menor possível, para o melhor possível para o meliantezinho. Então, você poderia pedir aqui ou o regime aberto ou o semiaberto. Os dois caberiam aqui. Um ou outro vocês poderiam também pedir, né, que eles viessem, iniciassem ou no regime aberto ou no semiaberto. Ainda temos mais uma tese aqui. Aí você fala, professora, pois é, foi imensa, imensa mesmo. Então, a outra tese que a gente teria, eu tô vendo aqui o pessoal falando, que tá dizendo assim, professora, eu só lembrei de você na hora do regime. Bacana, gente. Então, presta atenção. Além do regime, o que mais poderia falar? Tô vendo já a galera respondendo aqui, olha. Concurso, perfeito. Afastar o concurso. Afastar o concurso formal imperfeito que ele aplicou do artigo 70 do Código Penal. Por quê? Não tem, gente, concurso formal aqui. Se ele absolver pela corrupção de menores, porque não teve corrupção de menores, a gente tem um crime único, é um crime só. Então não há o que se falar em concurso. Então, você poderia já afastar também o concurso e ele responder apenas pela tentativa do roubo. Entende? Para ele poder ter só a tentativa do roubo. Então, é isso. E o prazo seria 9/12/2019, né? Que ele traz o prazo final. Lembre-se que terminaria no domingo. Então, no domingo você tem que pular para o primeiro dia útil e pronto. E aí você ia fechar sua peça pedindo que o recurso seja recebido, seja provido, para que possa, né,
ali seja provido para quê? Então, tudo que você arguiu, você pediu. Arguiu, pediu, vai correr pro abraço e gritar passei. Então, foi uma peça que foi realmente trabalhosa, não foi uma peça fácil e haja linha para poder vocês fazerem essa peça, porque se vocês usaram a substituição do fato à norma, como eu ensino vocês, tô vendo aí, olha a Carolzinha já falando aqui, pois é, usou a substituição do fato à norma objetivamente, né, Carol? E conseguiu fazer a prova tranquila. Que bom que vocês estão felizes com a peça de vocês. Eu fico feliz também, porque é sinal de dever cumprido, né? Como eu disse a vocês, eu estou muito feliz porque eu falei da apelação. Eu vou botar o vídeo daqui a pouco, eu falei da apelação e eu falei, tem muita chance de cair a apelação. E se vier, ela vem com tudo. E foi dito e certo. Eu não esperava que ela viesse 300 mil teses, né? Mas a gente estudou tudo, a gente tem um passo a passo de teses e vocês só precisavam ter calma e se atentar para arguir uma a uma essas teses que a gente está trazendo aqui. Agora vamos para as questões. Depois que a gente falou da peça, vamos lá para as questões agora. Primeira questão. A primeira questão ele fala da virose, né, que se espalhou, e aí Jorge, que era um estudante de odontologia, ele, por conta da urgência da situação, porque o povo estava correndo risco de morrer, então estava correndo risco de vida, ele fala tudo isso na prova. E aí ele fez um atendimento de urgência, porque não tinha médico ali para fazer, fazendo as vezes do médico. E aí, em outros momentos, ele precisou novamente fazer as vezes de médico também, sendo que ele era um estudante de odontologia. E ficou fazendo em alguns momentos pontuais, quando precisava a urgência. Lembre-se, olha o que ele fala. Toda vez ele falava, na urgência, ele precisava fazer. Sim, Jair, muito cansativa mesmo. Então, presta atenção, na urgência. Gente, aí eles pedem uma tese para absolver Jorge. Gente, se a gente trabalhou tanto isso aqui, tanto. Presta atenção, o crime de exercício ilegal da medicina ou da odontologia, que é aquele crime lá do artigo 282 do Código Penal, ele é um crime habitual. Então, ele fala assim, exercer de forma habitualmente ali o exercício, né, o exercício ilegal da medicina. Não foi o caso. Por quê? Nesse caso aqui, perceba que a prova diz em situação de urgência, em situação de urgência, em situação de urgência. Por que eu estou batendo isso? Porque ele só fez isso porque ele estava em total estado de necessidade. A nossa tese seria estado de necessidade previsto no artigo 23, inciso 1 do Código Penal, combinado com o artigo 24 do Código Penal. Então, a tese de direito material que você iria usar seria o estado de necessidade e usar esses dois artigos e ainda vai ter que dizer, que eu sei que eles vão cobrar isso aí, que seria uma causa excludente de ilicitude. Então, vocês precisariam colocar isso aqui porque é a tese que vocês iam utilizar. E tendo uma excludente de ilicitude, o fato, para ser crime, tem que ser um fato típico, ilícito, culpável. Não tendo o ilícito, não tendo a ilicitude, a gente tem o quê, minha galera? Se não tem a ilicitude, não tem crime. Marcou? Beleza, olha aí, ó. Valtinho tá dizendo que fez, Fernando também tá dizendo que botou, bacana, que lembrou de mim. Então, tá lindo minha galera aqui do portal, hein? Tô vendo aqui. Então, vamos nessa. Obrigada, Carolzinha. Então, vamos nessa. Então, voltando aqui o que a gente traz. Aí, nessa mesma questão, você ainda poderia arguir, né, que ele traz em segundo momento, que o exercício ilegal na medicina ele é um crime habitual. Então, por quê? Porque você já vai afastar o crime continuado aqui. Ele não é um crime habitual, é um crime que você tem que praticar direto. E ele não disse isso. Ele disse que só em situações de urgência ele era acionado a praticar. Então não teve habitualidade. E nem muito menos crime continuado. É um crime único. Porque foi em locais pontuais. Porque foi em momentos pontuais. Então, nesse caso aqui, gente, já foi. Se fez só um atendimento, até mesmo se ele tivesse dito na prova que ele fazia um só atendimento, não era crime de exercício ilegal. Não ocorreria crime de exercício ilegal. Então, tá aí, primeira questão prontinha para vocês. Tô vendo minha galera aqui dizendo que acertou. Bacana, tô feliz que vocês acertaram. Então, tá tudo lindo. Vamos nessa. Olha aí. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, que foi aquela questão de Bernardo, que ele disse que Bernardo jogou uma pedra. Ó, gente, vem cá.
Eu já tô vendo, ó. A galera tá falando. A galera já tá falando aqui. É porque vocês não estão vendo aqui no Instagram. A galera do Instagram não tá vendo o que eu estou vendo aqui. A galera toda já tá comentando. Exemplos que eu dou em sala de aula. O mesmo exemplo. Igualzinho. Quando eu, inclusive, na minha aula que eu dei de erro de aberratio criminis, né? Que foi falando sobre erro de tipo acidental. Se vocês olharem até no meu YouTube, todas as aulas que eu dei, não foi isso, galera? Tô vendo a galera aqui já falando. Pois é, todas as aulas que eu dei, eu falei o mesmo exemplo que a FGV utilizou aqui agora. Igualzinho. O exemplo igual, que é exemplo clássico, inclusive clássico da doutrina. Qual foi o exemplo? Olha, Bernardo jogou uma pedra para atingir a janela, mas atingiu uma pessoa. Ele queria praticar um crime de dano, e sem querer, ele praticou um crime de lesão corporal. Então, minha gente, preste atenção. Essa questão aqui foi dada, foi linda, foi maravilhosa. Total. Por quê? Porque, primeiro, na letra A ele pergunta: eu quero um argumento de direito processual que venha rejeitar a queixa-crime. Minha gente, um argumento de direito processual para rejeitar a queixa-crime. Só que num determinado momento, ele fala na prova, eles falavam que o advogado, ele entrou com a queixa-crime, ofereceu uma queixa-crime, mas com procuração com poderes gerais. Ele fala isso, com procuração com poderes gerais. Olha aqui, Glaucia falando também, nas suas aulas de revisão a senhora também fala. Beleza, aí. Foi na revisão ontem, eu falei isso de novo. Eu falei, cuidado com a queixa-crime. A procuração tem que ser com poderes especiais e não com poderes gerais. Eu falei isso ontem. Então, a procuração tem que ser com poderes especiais. E era isso que eles queriam que vocês arguíssem. Na queixa-crime, tem que ter, para ela ser recebida, procuração com poderes especiais, com base no artigo 44 do Código de Processo Penal. Senão, ela é rejeitada. E aí você ainda poderia utilizar o artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal, que é o artigo que traz sobre a rejeição da queixa-crime. Eu não sei nem se eles vão cobrar, porque eu acredito que eles vão cobrar mesmo. Esse 44 é de cara, porque quando ele fala procuração com poderes gerais, ele já está mostrando que ele queria que você atacasse exatamente isso, que a queixa-crime não poderia ser recebida por conta dessa falta da procuração com poderes especiais do 44. E aí ela teria que ser rejeitada conforme o artigo 395, inciso 2 do CPP. Tá bom? E aí na letra B dessa questão, ele ainda pergunta: o argumento agora é de direito material para questionar o crime. Galera aqui em peso já botou. Qual foi o argumento? A queixa foi oferecida por tentativa de dano. É isso que ele fala. Então aqui, gente, é o 74 do Código Penal. É aberratio criminis. É aquilo que a gente chama de resultado diverso do pretendido. Esse é o argumento. Eu sempre dou esse exemplo para vocês. Poxa, na aula eu falo, eu pego a pedra, vou arremessar para causar um crime de dano, que foi o que aconteceu. Aí não quebrou a vidraça e bateu na cabeça de uma pessoa, causando uma lesão corporal. Então, o crime que a pessoa tinha que responder seria lesão corporal culposa. Então, o que você iria utilizar nessa letra B da questão 2 é exatamente isso, o argumento material. Não é uma tentativa de dano. Teve gente que me perguntou, e estão me perguntando ainda aqui, se é porque dano não teria tentativa. Não, existe o crime de tentativa de dano. Se eu fosse arremessar e alguém me impedisse, ou eu não conseguisse, a pedra caísse da minha mão, teria uma tentativa de dano, não tem problema, existia. O problema aqui não é isso, é o artigo 74 do Código Penal, é erro de tipo, erro acidental. Quem assistiu minhas aulas de teoria do erro fez isso brincando, sorrindo. Então, o erro que a gente está falando aqui é aberratio criminis. A gente está falando exatamente disso, artigo 74, resultado diverso do pretendido. E até o exemplo, e não vem dizer não que até o exemplo, o pessoal está falando aqui, eu ouvi a sua voz, né? Ouvia, né, Nando? Eu sei que você ouvia a minha voz. Ouviu, o Fernando está falando que ouvia a minha voz, Walter está falando que ouvia a minha voz, galera está dizendo aqui que ouviu, porque é o mesmo exemplo, gente. A FGV botou o mesmo exemplo que eu trouxe. E aí eu sempre digo, cuidado, quando está na aberratio criminis, é um crime diferente daquele que ele pretendia. Logo, ele vai responder por aquele que ele deu causa, lesão corporal culposa. Então não há o que se falar em tentativa de dano, e sim lesão corporal culposa. É isso que você teria que arguir. Na questão 3, é aquela questão de Beatriz, que ela fala assim, Beatriz
teve um incidente, né, com o marido dela e teve uma lesão corporal leve. Aí o juiz... Agora, isso aqui foi uma pegadinha. Isso aqui eu achei sacanagem também. Isso aqui eu achei que eles botaram de sacanagem. Por quê? Mas eu falei isso também nas revisões. Eu sei que eu falei isso nas revisões e a galera tá dizendo aqui que falou mesmo. Que quem se atentou ao que eu falei não errou. Ela fala assim, que o juiz do juizado de violência doméstica, o juiz do juizado de violência, não é do GCRIM, é do juizado de violência doméstica e familiar. Ele, né, foi ele que deu a decisão. E para combater a decisão de rejeição da denúncia ou queixa, qual recurso seria cabível aqui na letra A? Gente, se você se atentou a isso aqui, você ia botar rese. Recurso em sentido estrito. Aí você fala assim, por que, professora? Porque isso aqui foi a sacanagem que eles fizeram. Porque eles botaram a palavra juizado. Mas eles estavam usando juizado de violência doméstica e familiar. Lembra quando eu dei aula de SUSIS? Lembra, galera, quando eu dei aula de SUSIS para vocês? Eu falei a vocês, gente, tudo que tiver na Lei Maria da Penha. Quando eu falei da Lei Maria da Penha também eu falo isso. Tudo que tiver na Lei Maria da Penha... se tiver, falou de Lei Maria da Penha, falou de violência doméstica familiar contra a mulher, não se aplica nada da Lei 9.099 de 95. Logo, não tinha o que se falar em apelação aqui. Por quê? Porque ele não estava falando de GCRIM, ele estava falando de juizado de violência doméstica e familiar. E se estava falando de juizado de violência doméstica e familiar, ele estava falando da Lei Maria da Penha. E se é de Lei Maria da Penha, nada da Lei 9.099 se aplica. Não poderíamos aplicar apelação, do artigo 82. Aqui é rese mesmo. Rese com base no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Era isso que você teria que colocar aqui, tá bom? Então, falou em violência doméstica, não cabe nada da Lei 9.099. Não foi juizado especial criminal, foi juizado de violência doméstica. E eu bati muito nisso. E até, ó, se você se atentasse, ele fala da pena, ele fala do crime. O crime praticado aqui foi do 129, parágrafo 3º. E se foi do 129, parágrafo 3º, e você olhasse a pena é 3 meses a 3 anos. E se é 3 meses a 3 anos, a pena máxima ultrapassa 2 anos. Então não pode ser crime de competência do juizado especial criminal. Por quê? Porque o crime de menor potencial ofensivo é ele que vai para o juizado especial criminal. E esse crime, a pena máxima é 3 anos. Então mesmo que eu quisesse falar alguma coisa, não iria para o juizado especial criminal. Por quê? Por causa da pena, porque não é um crime de menor potencial ofensivo. Então nesse caso aqui... perfeito, não era GCRIM, seria rito. Então, seria o rito comum. E se era o rito comum, a gente tem que pensar qual é a decisão que cabe ali, que rejeita queixa-crime ou rejeita denúncia. Artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Rese, recurso em sentido estrito. Então, isso aqui vocês tinham que ter se atentado. Estou vendo que algumas pessoas comeram mosca, porque realmente eles fizeram, isso foi uma sacanagem, eu achei. Eu achei que se você não se atentasse direitinho, você perderia a questão por bobagem, né? Porque por conta da palavra juizado. Mas se você se atentasse que era violência doméstica familiar e se atentasse à pena do crime, você ia ver que não era um crime de menor potencial ofensivo. Então não caberia GCRIM. Então não poderia falar em apelação. Teria que ser rese, recurso em sentido estrito. Tá bom? Beleza. O que mais aqui? Ainda nessa questão 3, a letra B. Letra B a gente bateu muito também quando a gente fez teoria do crime, nas aulas de teoria do crime. Inclusive na revisão eu falei sobre isso também, né? Que é o quê? Nas nossas revisões, nas aulas de revisões a gente falou, tá tudo gravadinho. Eu sempre brinco, tá tudo gravado. A prova foi complexa, foi uma prova difícil, mas foi toda dada. Só precisava se atentar. Na letra B da questão 3, ele fala... né, exatamente que o juiz, ele alegou a emoção e a paixão, né? Ele alegou a emoção e a paixão, que você teria que alegar que a emoção e paixão, com base no artigo 28, inciso 1 do Código Penal, ela não exclui culpabilidade. O juiz errou, porque paixão não exclui a culpabilidade, ok? Então, vocês poderiam já... O que vocês iriam utilizar na letra B seria exatamente essa tese que está prevista no artigo 28, inciso 1 do Código Penal, que está falando sobre emoção e a paixão. Então, se ela usou da paixão, o juiz errou. Por quê? Porque não exclui a culpabilidade. Está lá expresso, no próprio Código Penal ele diz emoção e paixão não exclui culpabilidade.
E por fim, última questão, que foi a questão 4. Vamos lá, essa foi a questão que deixou a galera doida, né? Essa foi aquela questão que falou assim, meu Deus do céu, que loucura foi essa? Essa realmente eu achei nível hard. Mas, se vocês se atentassem, vocês conseguiriam responder tranquilo, porque aqui foi letra de lei, né? Foi o quê? Ele disse, foi uma situação que envolveu um acidente de trânsito e a condutora estava a 120 km por hora e causou uma lesão corporal. Então, ele pergunta, né, se existe algum recurso dessa decisão que homologa a transação, penal. Minha gente, se você assistiu minha aula de procedimentos, quando eu falo de transação penal, eu falo do artigo 76, parágrafo 5º da Lei 9.099 de 95. Não vem dizer, falei ou não falei? Falou. Tá vendo? A galera tá aqui. Quem assistiu minhas aulas de procedimentos, quando eu falo do GCRIM, que eu destrincho a Lei 9.099 todinha, eu digo, havendo uma transação penal, né? E lá no GCRIM, a Lei 9.099 de 95, vocês só precisavam correr para a transação penal. Onde é que está a transação penal? Vai lá, corre para ele. E aí você iria chegar lá, você ia ver no artigo 76, procurando nos parágrafos, no parágrafo 5º ele traz expressamente, da sentença que homologa a transação, cabe apelação. Era só isso. Ele está perguntando qual era o recurso, então você ia botar apelação com base no artigo 76, parágrafo 5º da Lei 9.099 de 95 e combinado com o artigo 82 da mesma lei. Então é isso, ok? É isso que ele teria o cabimento aqui dessa questão 4. Então, foi dada na nossa aula de GCRIM. Estou vendo a galera falando, foi dada. Quando a gente fala sobre ela, eu digo, toma cuidado com esses cabimentos. Inclusive, quando eu falo da apelação no GCRIM. E aí a gente vem agora para a letra B, que é a da última questão, que é se existe algum argumento, né, aqui em relação a esse crime que ela causou estando a 120 km por hora. E aí o argumento que ele fala que não era possível o oferecimento da transação penal ao autor do fato, nesse caso, com base no artigo 291, parágrafo 1º do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Esse aqui, eles foram longe, né? Eles foram lá na Casa do Chapéu. Mas nas aulas também a gente fala isso, né? Quem assistiu todas as aulas de direito material respondeu essas questões brincando. Então era só você botar o artigo 291, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 9.503 de 97, que é a lei, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que ele traz expressamente que não era possível oferecimento da transação penal ao autor do fato. Por quê? Porque ela fala que ela estava dirigindo a mais de 50 km por hora, que é isso que ele traz lá no Código de Trânsito Brasileiro. Então, com isso, gente, fechamos a nossa prova, fechamos a nossa correção. Estou vendo aqui algumas pessoas dizendo, passei calma, ainda não saiu o gabarito tá para sair a qualquer momento. Esse gabarito que eu estou trazendo para vocês é extraoficial, fui eu que corrigi a prova, tá? A prova chegou para mim, eu corrigi e botei. Posso ser que tenham até artigos aqui que eu botei a mais, que eles não cobrem. Pode ter artigo aqui que eles cobrem até algum artigo a mais do que eu botei aqui. A gente não sabe. Às vezes tem teses aqui que a gente falou, que eu destrinchei várias teses para vocês, né? Eu botei várias teses para vocês aqui, mas possa ser que eles tragam alguma tese para vocês, ou não traga alguma dessas teses, eles não coloquem. Então vamos ver o que eles vão cobrar no gabarito oficial, tá? Lembrando que eu estou aqui, eu comecei às 19 horas, né, a falar com vocês aqui. O gabarito até o momento ainda não saiu, acredito que deve sair por agora já, até umas 21 horas ele já deve estar saindo, deve aparecer, e aí é o momento de você olhar e gritar, eu passei, né, se Deus quiser, e eu ver essa galera toda aí dizendo, obrigada Grazi, olha a Graziana aqui, nosso prof querido também, foi meu aluno e hoje é professor arrebentando aí, e eu fico muito feliz, né, quando eu vejo isso. Sim, muito obrigada pelo carinho de vocês e pela confiança da galera, né? Por estar fazendo a segunda fase. Eu sempre brinco que a segunda fase de penal aqui, meu irmão, é penal na veia, tiro, porrada e bomba, né? Aquele esquema, não aguenta, pede para sair. Quem fez os simulados, quem participou das questões, quem participou das aulas ao vivo, mesmo com essa prova extremamente difícil, eu tô com o coração aliviado. Por quê?
Porque assim, mesmo sendo uma prova que todo mundo está falando, que é uma prova que foi extremamente difícil, que foi extremamente complexa, tá todo mundo falando isso. Eu tenho minha consciência tranquila de que a gente deu tudo que vocês precisavam, que a gente bateu tudo, tanto em questões quanto em peça no nosso curso. A gente deu tudo que vocês precisavam. Então eu tô assim, feliz da vida e vou confessar a vocês, vou dormir hoje muito feliz e vou comemorar agora, porque eu tô com a sensação de dever cumprido. Então, muito feliz mesmo. Eu agora vou botar para vocês um trechinho do vídeo em que eu falo da apelação e vou procurar agora também o trechinho que eu falo da queixa-crime na revisão final, que eu falo cuidado com os poderes especiais. Eu vou procurar e vou publicar para vocês no feed. E eu só agradeço a todos pela confiança. Estou aqui na torcida para ver o meu 100% novamente, né? Ver a galera aí, a gente está no 90% de aprovação. Quero ver a galera aí arrebentando e chegando ao nosso 100% de aprovação, se Deus permitir. Então vamos com tudo, tá? Muito obrigada a todos vocês que aqui estiveram. Um beijo no coração para vocês aqui, um beijo no coração para vocês que estão aqui e até a próxima, né? Vamos nos vendo e minha galera do portal, estamos com vocês até o fim, de mãos dadas, tá? Então, não se preocupe, nosso grupo permanece, nossos grupos vão permanecer, a gente vai falando, quem vai precisar de recurso a gente vai conversar, então não se preocupe que a gente vai estar junto até lá. Vai fazer a dancinha assim, George, se Deus quiser. Muito obrigada a todos vocês, beijo no coração e até mais, gente. Tchau, tchau.